Olá, hoje eu vou falar um pouco aqui sobre como a filosofia clínica aborda a linguagem expressa pelo outro, que vai na terapia da filosofia clínica, a gente chama ele de partilhante, né? A partilhante, aquela ou aquele que partilha sua história de vida com um filósofo clínico. A filosofia clínica tem uma abordagem descritiva literal daquilo que aparece, que é expresso na linguagem do outro. Para poder falar disso, eu vou comparar com uma outra forma de abordar a linguagem expressa, né? Que é normalmente a linguagem das psis, psicanálise, psicologias, psiquiatria. A interpretação. Então, quando nas psicanálises, por exemplo, né, se interpreta sonhos, em algumas psicologias também, se interpretam sinais corporais, se interpretam desenhos, se interpretam as palavras, né, tentando achar o que está por trás daquela expressão, né, tentando através de uma linguagem, de uma palavra, de uma expressividade, um ato falho, um xiste que vai tentar mostrar o que está oculto por trás daquela expressividade. Então, a interpretação procura achar o que está por trás do que aparece. O que aparece não é importante. O que aparece é um sinal daquilo que está por trás, o que está por trás do que não aparece é que tem que ser interpretado, né? O que tem que ser achado, revelado. Então, se interpreta aquilo que aparece para achar aquilo que não aparece. Não é assim que a filosofia clínica trabalha. A filosofia clínica trabalha com aquilo que aparece. É exatamente o contrário. Tudo que é importante aparece. Se não apareceu ainda e é importante, vai aparecer. Então, a filosofia clínica trabalha com aquilo que aparece na narrativa da pessoa. E aquilo que aparece na narrativa da pessoa, como a pessoa representa aquilo que ela fala nas suas ideias, no seu mundo, nós aceitamos aquilo literalmente. A gente não tenta compreender o que ela quis dizer com isso. Ela quis dizer aquilo ali mesmo que ela quis dizer. Então a filosofia clínica trabalha com auto-engano, né? A pessoa pode estar mentindo, não nos interessa, pelo menos no primeiro momento. O conteúdo do que ela está dizendo, se é mentira, se é verdade, se é fantasia, se é enganação, se é uma abstração, se isso foi um fato. A gente vai aceitar aquilo que aparece de forma literal. E o que nós vamos fazer com isso? Bom, a gente vai fazer uma descrição desse fenômeno. O fenômeno é aquilo que aparece na narrativa da pessoa, na linguagem, seja escrita, seja falada. Nós não interpretamos, por exemplo, nada. Né? Então, não interpretamos o silêncio. A pessoa ficou em silêncio. Isso quer dizer... Não, a pessoa está em silêncio. Se na terapia da filosofia clínica a pessoa vem, o partilhante ou a partilhante, não fala nada, nós não temos nada a falar sobre isso. A gente vai ficar quieto. A pessoa nos mostra um desenho, a gente não vai interpretar o desenho. Como a arte-terapia interpreta, né, as linhas, a cor, o formato, o formato geométrico da peça que você escolheu para pintar, tudo isso é interpretativo, por exemplo, numa arte-terapia. Na filosofia clínica, se alguém lhe mostra o desenho, a gente vai pedir para ele nos traduzir o desenho. O desenho tem que ser representado por aquilo que a pessoa diz que é. Se a pessoa tem um gesto, a gente não interpreta o gesto, a gente pergunta o que esse gesto quer significar para ela. Toda referência de significado e sentido é da própria pessoa, não somos nós que atribuímos isso. Porque a filosofia clínica compreende a interpretação exatamente como isso. Interpretar é atribuir sentido e significado àquilo que nos é apresentado e que não está inserido naquilo que nos foi apresentado. Então, por exemplo, a gente vai ver uma obra de arte abstrata. E aí a pessoa que está olhando a obra interpreta aquela obra de uma forma. Fez sentir nela alguma coisa, pensou em alguma coisa e interpretou que aquela obra significa isso. Pode até coincidir com o mesmo significado que o artista quis dar, mas não necessariamente. A interpretação pode ser outra. Então, quando eu interpreto uma obra, uma frase, uma leitura, um gesto, eu estou atribuindo sentido das minhas subjetivações.
naquilo, que não está propriamente naquilo. Então, interpretar, além de tentar enxergar o que está oculto, revelar aquilo que não aparece, dar importância para o que não aparece, que é o contrário da filosofia clínica, ainda atribui sentido e significado àquilo que aparece ou aquilo que vai aparecer. E quem é que consegue traduzir esse significado e sentido? Apenas o terapeuta, apenas o psicanalista, apenas o psicólogo. Ele detém o poder da interpretação. Assim como os oráculos na Grécia Antiga detinham o poder das artes adivinhatórias daquilo que as divindades falavam. Uma coisa meio mística, né? Uma técnica que só os iniciados detêm. Mas para nós interpretar nada mais do que é atribuir sentido e significado àquilo que o outro expressou a respeito da própria vida, dos sentimentos, das percepções dele da realidade. E quem somos nós para interpretar e dar sentido e significado à vida, pensamentos, sentimentos de outra pessoa? Nós temos que ter muito respeito pelas representações dos outros. Então, a gente não interpreta nada na filosofia clínica. A gente recebe o fenômeno como ele aparece. E a nossa metodologia vai tentar fazer uma descrição daquilo que aparece. O que é uma descrição? Eu sempre dou esse exemplo nas aulas de formação. Aqui tem uma janela do meu lado, e eu olho para a janela e começo a contar o que eu vejo fora da janela. E vocês aí pegam um papel e começam a escrever o que eu estou vendo. Eu falo em voz alta, estou vendo uma árvore, estou vendo um bosque, estou vendo ruas, carros, ali tem um laguinho, estou vendo um morro lá adiante, o céu azul. Eu vou falando, vou descrevendo essa cena e vocês vão aí ou escrevendo tudo ou fazendo desenho. Quando eu acabar de descrever, vocês vão me mostrar o desenho, o que escreveram, e vão perguntar, foi isso, Fernando, que você descreveu quando eu estava olhando pela janela? E eu vou dizer, exatamente isso. Pronto. A descrição que vocês perceberam, escreveram ou desenharam tem que ser tal qual, igual àquilo que eu narrei. Fernando, você não botou um avião no céu, mas eu botei, eu acho tão bonito o avião, tem que ter um avião nesse céu azul. Não! Se eu não falei que tinha um avião no céu, você não pode colocar. Você está imputando alguma coisa na minha narrativa que não estava nela. Então, a filosofia clínica, com o cuidado da narrativa e representação que o outro traz da sua vida, de si, dos seus sentimentos, das suas emoções, ela tenta fazer uma descrição desse fenômeno que aparece. A pessoa vai contar a sua história de vida, as suas questões, as suas buscas. E eu vou tentar compreender exatamente aquilo que ela está dizendo com sentido, com significado, e literalmente do que ela está me trazendo. Às vezes, a pessoa pergunta, Fernando, o que você achou do que eu disse? Eu repito exatamente as mesmas coisas que ela falou, para ela dizer assim, é isso mesmo. Bom, então estou descrevendo o fenômeno tal qual ela me apresentou. Agora, só a partir de agora, nós podemos ter uma intervenção, uma interação terapêutica. Se na filosofia clínica a pessoa abre a boca para falar alguma coisa, faz um gesto, e o terapeuta já começa a entender, ela está querendo dizer, eu acho que isso aqui então quer dizer, pronto, já saímos da filosofia clínica. A filosofia clínica não interpreta, não atribui significado e sentido, não busca o oculto, não é uma terapia das profundezas, do oculto, do por trás. É uma terapia do que aparece, daquilo que está em lume, a luz, que quem coloca a luz é aquele que está falando para nós. Fernando, mas se ele está falando dos 10 anos e pula para os 40, e esse lado oculto, se não quer falar da infância, ele não fala, a gente vai trabalhar com aquilo que aparece, o que é importante aparece. E vai aparecer no tempo que seja importante para o outro. Então, quando a pessoa fala pouco, na filosofia clínica, por exemplo, crianças, a gente usa artifícios que tem na filosofia clínica para fazer com que ela fale mais. Ou então adultos mesmo, em 5, 10 minutos contam a sua questão na terapia e perguntam para mim, e o que eu faço agora? Não sei, quem sou eu para saber o que ela vai fazer? Não sou conselheiro. Se quer um conselho, vai jogar tarô, vai ler borra de café, sei eu, vai perguntar para um amigo. Nós somos profissionais terapêuticos. Eu vou dizer para ela, olha, preciso que você fale mais sobre isso que você está falando, porque eu preciso reconhecer esse mundo de igual para igual, eu tenho pouca informação.
Então, a filosofia clínica trabalha com a descrição. Ela não trabalha com nenhum tipo de interpretação, de nenhum sinal, não fica buscando sinais, não fica buscando padrões. Até porque, para interpretar algo, além da técnica mística interpretativa, eu vou ter que ter uma teoria que me dê as bases de interpretar para um lado ou para o outro, porque toda interpretação pode ser de outra maneira, né? A natureza da interpretação é o seguinte: essa é minha interpretação. Mas pode ser de outra. A interpretação não tem nada a ver com verdade. Então, para eu interpretar, eu teria que ter uma teoria sobre alguma coisa. Teoria do humano, teoria do bem viver, uma teoria da felicidade, teoria da normalidade, da doença, para eu poder interpretar. E a filosofia clínica não trabalha com teorias. Ela é formal, ela é uma metodologia vazia que é preenchida pelo sentido, pelo significado do outro que está ali, não do terapeuta e muito menos de uma teoria da filosofia clínica, porque ela não tem. Então, além disso, para eu poder interpretar alguma coisa, eu tenho que ter uma teoria que fundamente as minhas interpretações, eu tenho que justificar as minhas interpretações. Nem que seja divina, adivinhatória, porque eu senti, porque me deu um arrepio na espinha, quando dá arrepio na espinha, essa hora é porque... Então, é esse negócio aí que eu estou dizendo. Então, toda interpretação, ela é completamente contingente. Ela poderia ser de outra forma. Ela não atinge nada. Ela fala mais de quem está interpretando a teoria do que aquele outro que está sendo interpretado. Então, a filosofia clínica não trabalha com interpretação, porque é uma afronta à vida do outro. Nós temos que atribuir significado e sentido ao que ele está dizendo. E também não temos teorias para isso, porque a filosofia clínica não trabalha com nenhuma teoria a priori. Ela trabalha com a presença literal da narrativa daquele que está ali frente ao filósofo clínico. Bom, então, isso que eu queria falar hoje sobre descrição, né, na filosofia clínica, completamente diferente das terapias interpretativas, outras terapias interpretativas. Se vocês quiserem saber alguns detalhes a mais sobre a filosofia clínica, alguma questão a mais, por favor, coloque aí na descrição. Dentro do possível, eu trago aqui uma fala e tento esclarecer um pouco mais a terapia da filosofia clínica. Muito obrigado e até o próximo vídeo.